Quem nessa terra saberá me amar o suficiente? Quem saberá sacrificar esta doce e pacífica vida? Porque as pessoas têm que deixar de viver por mim. Eu espero a pessoa que saberá sacrificar a sua vida para que eu possa viver a minha. E hoje vamos falar sobre minha nova obsessão, o retrato de Corsette. Corsette no Shoujo, ou O Retrato de Corsette, é um filme que foi dividido em 3 episódios, cada um tendo mais ou menos meia hora, que foi lançado em 2004 pela Animeflex. E no mesmo ano, um mangá com o mesmo nome foi lançado, e que ficou aos cuidados da nossa princesa vampira, Asuka Katsura. Ela é autora de Blood Plus, que é perfeito, diferente de Blood Sea, mas não é só de Blood Plus que vive Corsette. Esse é um anime sensível e caótico, com muitos elementos que você fica: eu já vi isso em algum lugar, mas eu não sei onde. Isso acontece porque a equipe dele é bem consagrada em outros projetos, mas aqui eles ainda eram um pouco tímidos. O roteiro simplesmente foi escrito por Mayuri Sekishima. Sim, o mesmo roteirista da melhor versão de Velozes e Furiosos e também o responsável pela novel de Jojo. Mas o roteiro não é tanto, é mais o visual. Isso acontece porque a direção ficou aos cuidados de Akiyuki Shimbo, simplesmente o diretor de Madoka. E para fechar esse grande déjà vu que você tem conforme vai passando os episódios, as músicas foram todas compostas por Yuki Kajiura, a compositora da banda Calafina, assim a compositora de toda a trilha sonora de Madoka. Além desses dois nomes, muitas pessoas que estão envolvidas na animação de Madoka também estão envolvidas aqui. Então, qualquer pessoa que gosta de Madoka, ou que assistiu o anime pelo menos, vai reconhecer muitas coisas nesse anime. Um exemplo é a loja do Eirin, que é muito semelhante com o refúgio da Homura. As músicas nas batalhas também são semelhantes e tem toda essa atmosfera caótica, mas fofa ao mesmo tempo. Então, sim, esse é um anime um pouco esquecido, com muitas pessoas importantes trabalhando nele. Mas também tem um pequeno detalhe. Em 2012, no pequeno jogo Ibi, a personagem Mary tem um design muito semelhante ao da Corsette. No segundo episódio, a Corsette chega a usar um vestido que é idêntico ao da Mary. E as duas são pinturas feitas por uma pessoa um pouco complicada, e elas acabam tendo o mesmo destino. Além de que suas personalidades também são muito semelhantes, mas não dá para confirmar que a Mary foi inspirada na Corsette, pelo simples fato do criador de Ibi, Koyuri, não é uma pessoa que fala muito, mas existem essas semelhanças. Uma segunda observação é que esse anime pode ser considerado uma releitura de O Retrato de Dorian Gray, só que hétero. O que é muito triste. Mas fazer o quê? Não dá pra ganhar todas. Perder dá, mas ganhar não. O anime conta a história de Eren, um estudante de arte que sempre foi muito reservado. Ele tem uma loja de antiguidades e começou a passar muito tempo nela. Mesmo sendo esse rapaz reservado, ainda tem muitos amigos, está sempre cercado por diversas pessoas e todo mundo percebe que ele começou a agir de uma forma diferente. E assim deduzem que ele conheceu alguém. O que é verdade, mas não da forma que eles acham. Ele encontra um objeto raro e valioso no depósito da sua loja, uma antiga taça feita de vidro veneziano. É um objeto de valor, porém, Eren não tem o menor interesse de vendê-lo. Isso porque quando ele olha para o objeto, acaba vendo a vida da antiga dona sendo refletida, uma bela jovem francesa do século XIX. Ele fica completamente obcecado por essa menina. Mesmo não sabendo nada dela, ele prefere passar o seu dia inteiro assistindo a vida dela do que vivendo a sua. Em um determinado dia, enquanto ele está mexendo nas coisas do depósito, ele acaba encontrando uma pintura dessa menina e consegue finalmente uma pista. A obra foi feita por um pintor italiano chamado Marcello Orlando. E a sua vida toda, ele apenas pintou uma única modelo, Corsette. Eren tenta descobrir mais sobre esses dois nomes, mas não encontra nada sobre a Corsette. E Marcello, ele simplesmente desapareceu.
quase como se ele nunca tivesse existido. Cada dia que passa, ele vai ficando mais obcecado por Corset. Ele também adquire um ciúmes doentio da Taça e também um ciúmes dos seus desenhos. Ele não quer que mais ninguém veja a Corset. Ele não quer que ninguém chegue perto dela, mesmo ela não estando ali. E aquele rapaz gentil e fofo do começo já não existe mais. Ele é apenas uma pessoa muito agressiva e completamente possessiva. Além de que ele tá completamente louco, vendo a Corset em diversos lugares sem ela estar realmente ali. Tanto que ele começa a implorar para que a Corset venha falar com ele. E isso acontece. Aiden tem uma visão diferente da Corset. Dessa vez, ele não tá a observando pelo reflexo da taça. Ele tá no lugar de uma pessoa. Ele tá vendo a sua amada Corset pelos olhos de alguém. A menina tá diante dos seus olhos, falando um singelo "eu te amo". Então, a única coisa que ele pode fazer nessa situação é, exato, esfaquear ela. E assim, ele assiste o assassinato da sua amada Corset. Quando ele volta para o seu tempo, a menina tá diante dele, tem uma poça de sangue gigantesca ao redor dele, e o que deixa ele muito mais chocado, além de ter assistido o assassinato da sua amada, é que agora a taça tá cheia com sangue da menina e ela, de uma forma bem singela, oferece para ele e ele bebe. Assim, firmando um pacto de sangue com a sua amada, que explica para ele que seu assassino reencarnou e que enquanto ele estiver vivo, ela não poderá descansar em paz. E por isso ela precisa da ajuda de Eren para se vingar, mas claro que tem um preço. Se ele escolher seguir a Corset nessa jornada de vingança, significa que ele está abandonando a sua vida. Obviamente que ele aceita. Tá, esse ainda é um resumo sem spoiler. É sério. Todos esses detalhes estão na sinopse. Não tão detalhado assim, mas a sinopse fala de todos esses pontos. Ok, essa é uma animação confusa. Só que não confusa do nível Evangelion, que existe a lenda de que não teve orçamento para o final e que foi pensado em várias coisas, só que a equipe não pôde realizar porque não tiveram permissão, e assim virou toda aquela bagunça que é. Aqui realmente não teve orçamento e a equipe não pôde fazer o que eles queriam. Existem muitos personagens aqui, mas você não vai lembrar de ninguém. Eren está cercado por diversas mulheres. E às vezes você se questiona, eu já vi ela? Eu realmente me importo com ela? Eu tenho que me importar? Porque todas as falas não estão apenas nessa única personagem que é a mais importante. Mas isso acontece porque realmente existia uma ideia de fazer uma animação mais longa mais para frente. Só que não aconteceu. Então, eles não conseguiram explicar todo esse universo como eles tinham planejado, mas conseguiram um mangá, que já ajudou bastante. O próprio diretor já admitiu que eles improvisaram mais do que deveriam na criação do filme. Eles apenas tinham uma ideia, um pequeno orçamento e o sonho de talvez continuar com uma animação mais completa. Esse é um filme de 1h30, mais ou menos, que daria para ser contado em 40 minutos. Mas daí ia perder seu charme. Há muitas cenas que estão lá apenas pela boniteza. Não tá acontecendo nada. Não é relevante, não é nada. É só boniteza. E eu nunca vou criticar essa estética de um anime completamente estático. Isso é perfeito. Eu gosto desses momentos que o anime só para todo o caos e fala, olha esse lago. Isso é muito bom. Então eu não posso criticar isso. E também porque ele consegue transmitir suas ideias apenas pela narrativa visual. Às vezes, quando o Eren está se aproximando da Corset, tem pequenos adesivos falando cuidado. Mas, além disso, também o anime não se esforça nem um pouco para te explicar nada. Ele joga muita coisa e você que junte tudo. Um bom exemplo é o plot do Marcello. Dá para entender o que aconteceu com ele, mas o anime nunca vai te falar. Mas, claro, ainda é um anime muito confuso e que no final do primeiro episódio, quando você menos espera, Devilman. E quando você menos espera, de novo, Evangelion. Só que é tudo muito lindo. Tudo acontece ao mesmo tempo, caoticamente, pegando fogo uma mansão, a Corset gritando, você não sabendo o que está acontecendo, o menino virando um Devilman. O primeiro episódio é muito bonito. E parece que eu só falei mal, mas eu realmente amei tudo aqui. Tanto que eu tô muito obcecada. Tem um único detalhe que talvez realmente seja um grande desconforto, que é a Corset
e o Eren. Isso daqui é um romance. E a Corsette é uma menina de 14 anos e o Eren é um maluco que já tá na faculdade. Mais ou menos no final da faculdade. Então, justificativa rápida. Isso aqui não é um produto da sua época. Sim, eu sei. Estamos falando do Japão, mas não do Japão com fetiches em coisas que vocês sabem o quê. Essa é uma visão distorcida de romance que pode ser vista em diversas obras voltadas para o público feminino. Afinal, um homem mais velho sempre vai ser visto como mais maduro e que não é um moleque de 14 anos que fica enchendo teu saco sem nenhum motivo. Algo semelhante acontece em Sakura, diversas vezes, para falar a verdade. Um exemplo muito comum é a aluna Rika, que tem a idade da Sakura, mais ou menos 12, 14, que se apaixona pelo professor e ele meio que corresponde. Mas também o próprio pai da Sakura, ele se casou com a mãe da Sakura quando ela ainda estava no ensino médio e ele já estava dando aula. Para ela, no caso. Isso também acontece em Sailor Moon, no casal principal, no caso. Tem algumas obras menores que ainda reforçam isso, mas já é algo que os autores evitam, pois entenderam que não é romântico. É bem complicado. Tá, a partir daqui também tem spoiler. Boom! Depois que o Eren assiste o assassinato da Corsette e bebe o sangue dela, ele cria uma conexão estranha com ela. Está cada vez mais vivendo por ela, e não a sua vida. As pessoas que o conhecem estão assustadas, pois ele ficou mais agressivo e ferimentos têm surgido no seu corpo. Mas ele não quer ajuda de ninguém. Ele quer apenas continuar seguindo a Corsette e tentar entender mais o que aconteceu naquele dia. Só que sempre que ele pergunta sobre o passado, a menina muda de assunto. Ela odeia ver suas pinturas e ela também odeia lembrar do Marcello. Mas Eren segue insistindo e começa a pesquisar mais e mais sobre esse assunto e realmente percebe que não existe nenhuma informação sobre o pintor. É como se em determinado momento ele tivesse sido só sugado pela terra e deixado de existir. Depois de muita insistência por parte dele, a menina resolve finalmente contar mais sobre o passado. Marcello Orlando foi realmente quem assassinou a Corsette, mas ele também foi o único homem que ela amou, e ele era o seu noivo. Mas Marcello um dia simplesmente enlouqueceu com a ideia de que sua amada iria crescer e deixar de ser perfeita. Ela não seria mais aquela pintura que ele tanto amava. E com isso, Eren também descobre que o alvo da Corsette é ninguém mais, ninguém menos que ele. Afinal, ele é a reencarnação de Marcello. Ela não quer ser pintada, pois não quer que isso se repita. Ela realmente quer fugir de todo esse ciclo de ódio. Então ele descobre que o objetivo da Corsette não é matá-lo, e sim purificar a sua alma para que isso não se repita. Só que tem um pequeno detalhe que a Corsette esquece de contar, mas é um detalhezinho bem pequenininho, bem inofensivo, que é quando ela terminar a purificação, ele vai morrer. As mulheres que cercam Eren começam a implorar para ele se afastar dessa menina. Elas não sabem da Corsette, elas apenas acham que ele está se envolvendo com uma menina tóxica que machuca ele, porque ele aparece com diversos machucados. Então, elas explicam que se você gosta de alguém, você nunca vai machucar essa pessoa. E é como se a Corsette tivesse escutado isso, pois depois ela tem um diálogo com Eren falando que ela o ama e percebeu que ela tá machucando demais ele, e ela não pode fazer isso. Assim, ela some, deixando o Eren livre para viver a sua vida do jeito que ele quiser, sendo feliz para sempre, tendo paz. Só que ainda tem um pequeno detalhe. Ele ainda está completamente obcecado pela imagem da Corsette, que ele só não consegue mais viver. Ele só existe por ela. Ele respira por ela. Ele não consegue ver ninguém além dela. Então, ele faz a única coisa possível, que é rejeitar a sua própria vida para ficar o resto da eternidade ao lado de sua amada Corsette. E fim. Mentira. Corsette está tão feliz que concede um desejo para ele. E a única coisa que ele pede é que ele possa desenhá-la mais uma vez. Então, com isso, Eren desaparece, todo mundo procura ele em todos os lugares. Mas, assim como Marcello, é como se ele nunca tivesse existido. E a figurante número 1, porque eu não lembro o nome dela, que é o interesse romântico do Eren,
além da Corsette. Em primeiro momento é uma coisa bem aleatória, mas ela entra em coma e fica claro que é como se ela tivesse perdido a sua alma. Segura essa informação, é importante. Parece que não, mas é. Tá, voltando para o casal Ternura, ele passa dias tentando pintá-la, mas ele não consegue. Mas tudo bem, porque ele vai passar o resto da eternidade tentando finalizar essa pintura. E é aqui que o Eren entende que Corsette está morta. Em O Retrato de Dorian Gray, o modelo, ele anda por aí com sua aparência perfeita, sem nunca ter nenhuma alteração. Isso porque sua alma está presa na pintura e ela que vai se decompondo. Enquanto o modelo fica perfeito, a pintura vai mostrando quem ele realmente é. Aqui, a modelo já está se decompondo há muito tempo e a pintura segue usando o seu rosto perfeito. Eren entende que nunca conheceu Corsette. Ele nunca conheceu aquela menina do século XIX. Ela nunca veio pedir ajuda para ele. Ele apenas conheceu a pintura de Marcello. E o nosso pintor não é o vilão, mas ele matou a Corsette. Como ele não é o vilão? Ele apenas fez o que a sua amada mandou. Nesse caso, a pintura. Marcello amava Corsette, mas em algum momento a pintura que ele fez ganhou vida. E ela queria a atenção do seu criador apenas para ela. Então, ela começa a enlouquecê-lo, fazendo Marcello ficar obcecado pelo seu rosto e como ele era naquele momento. Então, a pintura de Corsette foi a responsável pela morte da modelo. E ela que deu início a todo o ciclo do ódio que ela fala tanto que quer evitar. Só que, na verdade, ela está tentando repetir ele diversas e diversas vezes. Eren simplesmente desapareceu, exatamente como Marcello, e para manter a pintura forte e viva, a mulher que o ama está morrendo no hospital. No mundo da pintura, é possível ver uma escultura dessa figurante número 1. O que indica que provavelmente a pintura está tentando roubar um novo rosto. E também mais para o final, há momentos em que a pintura está com o rosto com alguns traços que não são da Corsette, são da figurante número 1. Então mostra que ela estava realmente nesse processo de mudar de rosto. Mas, assim como em Ib e em Dorian Gray, as pessoas percebem que o maior ponto fraco dela é o fogo. Então o Eren volta para o mundo real, ele não tem mais nenhum ferimento, a menina acorda e ela e o Eren não ficam juntos. E o filme acaba. Não é um final grandioso, não é um final com nada, é só um final ok, porque acabou o orçamento. Mas realmente, depois que a pintura da Corsette é queimada, não tem mais nada para ver no filme. Ele acaba de uma forma bem ok. E realmente você vê que eles tinham planos grandiosos ali, só que não foi feito. E todo o resumo que eu fiz aqui, eu já fiz explicando toda a história. Porque, sério, eu contando aqui talvez não pareça que é tão confuso. Só que é! É muito difícil você entender algumas partes. Ninguém fala pra você o que aconteceu com Marcello. Ninguém fala pra você nada. Mas eu também fiz o resumo, já resumindo muita coisa. Excluindo todo o plot dos objetos amaldiçoados. Porque eu não entendi. Se você entendeu, pode deixar aí embaixo para mim, por favor. Eu vou agradecer muito. Mas é sério, assistam esse filme, ele é muito bom, ele é perfeito. Ele já é meu filme favorito há 5 anos. E não importa que eu só assisti ele tem 2 semanas. Mas eu acho que é isso. Até! Marcello, what are you doing? Mamma mia!